Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Saúde apresenta relatório sobre o segundo quadrimestre fiscal de 2013. Conheça alguns registros históricos dos escravos na cidade. E começa o Festival Internacional de Cinema de Arquivo. Confira em instantes. Olá. Olá. Secretário de Saúde afirma que foram realizados mais de 35 milhões de procedimentos ambulatoriais entre maio e agosto no município. Os dados constam no relatório apresentado em audiência pública convocada pelas comissões de Finanças e de Saúde da Câmara. A audiência pública foi presidida pelo vereador Dr. Carlos Eduardo. O secretário de Saúde, Hans Domann, apresentou o relatório de prestação de contas da pasta. O secretário ressaltou que as auditorias do Tribunal de Contas do município estão em andamento, dentro da absoluta normalidade. Hans Domann disse ainda que hoje a rede municipal realiza mais de 280 mil procedimentos ambulatoriais por dia, o dobro do que ocorria em 2009. O vereador Dr. Carlos Eduardo questionou o secretário sobre os baixos investimentos federais na rede municipal de saúde. Até quando a rede federal vai estar nos mostrando estes números tão abaixo do que a população do Rio de Janeiro espera? A nossa expectativa é que quando estivermos realizando essa mesma audiência pública no ano que vem, a gente já possa ter números diferentes dos atuais, que principalmente na média e na alta complexidade, como bem sabe Vossa Excelência, essa produção realmente faz muita falta ao estado do Rio de Janeiro. A audiência teve a participação do vereador Dr. Jorge Manaia e do vereador Paulo Pinheiro, que criticou a redução do orçamento para a saúde. Mas eu acho que o prefeito, neste momento, não está sendo coerente como está sendo coerente em outras áreas. Por exemplo, a educação, ele vai dar mais recursos. Para a ordem pública, ele vai dar mais recursos. E eu não entendi, porque também uma coisa são os números, né, que nós falamos aqui. Os números têm que ser interpretados, claro, são válidos. E outra coisa é a vida real. Se nós formos olhar a rede, nós estamos com grandes problemas que não é o momento nem a hora de discutir aqui. Hoje nós temos pessoas internadas em centro cirúrgico, porque não há vagas. O conselheiro municipal de saúde, Carlos Henrique, falou da ampliação da rede de clínicas populares. Hans Domann respondeu com otimismo. O pleito é correto, é um pleito que a gente entende que a cidade realmente precisa e por isso a gente tem a proposta dessa expansão de serviços para que cada vez menos pessoas possam viver essa situação de ainda não estar com uma equipe de saúde da família para tomar conta de si e de toda a família, obviamente. A Secretaria Municipal de Saúde é uma das secretarias que melhor executa o orçamento. Tem uma taxa de execução variando entre 95% e 99% às vezes. Então, nos estranha que uma secretaria que execute tão bem o orçamento venha a ter redução. E, além do mais, nós estamos num contrassenso, porque nós vemos hoje que o governo federal destina royalties do petróleo para a saúde e educação. Nós temos destinação de emendas parlamentares prioritariamente agora 50% investidos em saúde e educação. Então existe uma preocupação geral de mais recursos para a saúde, porque é uma área muito deficiente, ainda muito carente no nosso meio, apesar de todas as melhorias alcançadas. É sempre um exercício democrático de fazer essa prestação de contas na Câmara dos Vereadores, é assim que determina a lei, e dá oportunidade não só aos vereadores, mas à população de uma forma geral, aos membros do Conselho Distrital de Saúde, de fazer as perguntas, tirar suas dúvidas, na medida em que a Prefeitura tem todo o interesse de trabalhar todas as suas informações de forma mais transparente possível. Cais do Valongo, na região portuária, pode virar patrimônio da humanidade. No Rio, são muitos os registros da escravidão no Brasil. O Valongo foi encontrado em escavações feitas durante as obras de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. Embaixo dessas pedras estão guardados importantes fatos da história do país. Aqui, nessas pedras pisadas no cais cantada por João Bosco, mais de 1 milhão de negros escravizados pisaram ao entrar no país. Herança valiosa da história do Brasil, o Cais do Valongo agora também pode ganhar o status de patrimônio da humanidade. O projeto Rota do Escravo, ligado à Unesco, indicou esse pedaço da cidade como um centro que reúne resistência, liberdade e herança. O Cais do Valongo foi substituído pelo Cais da Imperatriz no século XIX.
foi escondido para receber a futura imperatriz Teresa Cristina, que chegava ao Brasil para o casamento de Dom Pedro II. A área deixou de funcionar como ponto de entrada de escravos por volta de 1831, quando leis contra a escravidão começaram a ser assinadas. O espaço que abrigou o Cais do Valongo e da Imperatriz foi aterrado pelo prefeito Pereira Passos na reforma urbanística da cidade. Outro espaço que guarda a memória do negro no Brasil é o Memorial dos Pretos Novos. Aqui funcionou um cemitério entre 1769 e 1830, onde eram enterrados os negros escravizados. Você sabe que aqui está enterrado mais de 50 mil pessoas, né? E quando se achou o cemitério dos Pretos Novos, em 96, você encontrou todo o mercado de escravos. O desembarque, as lojas, entre aspas, lojinhas, né? A rua onde se localiza o memorial era conhecida como Caminho do Cemitério. Nessa mesma rua, outro imponente prédio traz a história dos negros no país. É o Centro Cultural José Bonifácio, dedicado à cultura negra. Nesse casarão do século XIX, funcionou a primeira escola pública da América Latina. Após a Guerra do Paraguai, ao tomar conhecimento que seria homenageado com um busto, Dom Pedro II sugeriu que o dinheiro fosse aplicado em uma escola. O caminho da história do negro na zona portuária agora faz parte do circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana. Apesar das homenagens, o desrespeito continua. E o monumento a Zumbi dos Palmares na Avenida Presidente Vargas, mais uma vez foi pichado. O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Veja como esse assunto foi repercutido na Câmara. Durante sessão plenária, parlamentares usaram a tribuna para falar sobre o preconceito e o negro na sociedade brasileira. O vereador Jefferson Moura ressaltou a importância do Dia da Consciência Negra. Eu gostaria de reafirmar aqui a importância do dia 20 de novembro no nosso calendário como uma data fundamental de conscientização, não só dos negros e negras, belos, expressão cultural da história brasileira, mas para todos nós, homens e mulheres desse Brasil. Já o vereador Raimon lembrou da luta dos escravos no Brasil. Não só no Rio de Janeiro, mas Brasil afora, mas especialmente no Rio de Janeiro, a comemoração de Zumbi dos Palmares, esse lutador, esse aguerrido guerreiro do povo negro, nascido no século XVII, 1655, e que, portanto, traz à tona a discussão do espaço e da discussão do povo negro na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. E o vereador Eliomar Coelho disse ainda que são necessários avanços para erradicar o preconceito. O dia 20 de novembro, data que deva servir para uma reflexão, Dia Nacional da Consciência Negra. Eu acho que a nação brasileira paga um tributo a este povo que tanto contribuiu para a construção da nossa riqueza, da riqueza do nosso país, da riqueza do Brasil. E no próximo bloco começa o Festival Internacional de Cinema de Arquivo. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Festival de Cinema de Arquivo apresenta obras importantes nacionais e estrangeiras. O Recine também oferece diversas atividades para os amantes do audiovisual, entre seminários e oficinas. O Rio, com suas belezas naturais, é uma cidade cinematográfica. Mas a cidade não é só feita de cor, belas paisagens, bossa nova e samba. A cidade maravilhosa também é preta e branca, desigual e complexa. São vários rios dentro de um Rio de Janeiro. Berço do cinema brasileiro, o Rio é também cenário para diversos filmes estrangeiros. Através do cinema, podemos ver a história do Rio sendo contada, ora como cenário da trama, ora como tema ou mesmo personagem da história. Na 12ª edição, o Festival Internacional de Cinema de Arquivo, o Recine, tem como tema o Rio de Janeiro. O cinema brasileiro nasce no Rio de Janeiro, né? Essa é a versão oficial. O Rio de Janeiro tem um cenário
espetacular para filmar, isso sempre foi um atrativo muito grande. E as histórias. E o Rio de Janeiro é muito mais do que a paisagem, né? Então, o que é que o Recine traz? O Recine vai trazer a paisagem natural belíssima, mas também vai trazer esse Rio de Janeiro que a gente pouco vê, o Rio de Janeiro da Avenida Brasil, o Rio de Janeiro do Meyer dos anos 30. A gente vai trazer também um filme que trata da história da fotografia, que começa no Rio de Janeiro também. O festival vem se destacando nos últimos anos por trazer ao grande público a discussão sobre a preservação do patrimônio audiovisual brasileiro. Por isso, apresenta uma programação abrangente. O Recine, quando começou, ele tinha o foco num grupo muito específico que sempre tratava da questão da preservação, de filmes de arquivo, mas com o passar dos anos isso foi aumentando. Então a tendência é que o público venha aumentando. A nossa expectativa é muito grande, porque além do tema que cada vez tem mais abrangência na sociedade, a questão da preservação patrimonial, tudo isso, o Rio de Janeiro é um tema muito forte. Essa é também a nossa grande expectativa. O Recine acontece de 25 a 29 de novembro, aqui no Arquivo Nacional. E na nossa entrevista especial de hoje, vamos falar sobre um evento que aborda a condição da mulher na sociedade brasileira. A nossa entrevista de hoje é com a secretária Ana Rocha, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Secretária, seja bem-vinda. O que vai acontecer nessa semana e por que essa data é tão importante? Olha, é um período em que se faz uma campanha de combate à violência contra a mulher. Se chama 16 dias de ativismo. E onde, nesse período, tem várias datas de marca importante. Começa com o dia 20, que é o Dia da Consciência Negra, onde nós vamos debater a discriminação racial, né, contra as mulheres. Tem o dia 25, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, e o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, se institucionalizou nesses dias os 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Então, vão ter várias atividades para marcar essa campanha. E a Secretaria vai fazer uma atividade especial no dia 23, sábado, no Parque de Madureira, uma grande presença de tendas com os diversos serviços que existem na cidade do Rio de Janeiro, desde o Ministério Público, a Defensoria Pública, as DEANs, os Centros Especializados de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, no sentido de quê? De divulgar a Lei Maria da Penha, dar acessibilidade às mulheres a se informarem sobre seus direitos, e também vai ter atividade cultural. Ou seja, nós vamos ocupar o Parque de Madureira, estamos fazendo uma divulgação em toda a comunidade no entorno, com todos os serviços de atendimento à mulher, para fazer uma divulgação ampla sobre esses 16 dias de ativismo e pelo fim da violência contra a mulher. Em qual camada da sociedade vocês detectam que precisa ser mais explorada essa divulgação da Lei Maria da Penha? Olha, na verdade, a violência ela perpassa todas as camadas sociais, não existe privilégio. Todas as mulheres são vítimas de violência. Agora, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a incidência maior de violência é justamente na Zona Oeste. O evento começa com o dia 20 da Consciência Negra. Vocês fazem alguma relação dessa da mulher negra com a violência? Porque quando a gente observa todos os índices de violência contra a mulher negra é a maior vítima. Seja no caso de estupro, seja no caso de agressão, seja no caso de mortalidade materna. Então, ou seja, se a mulher branca é discriminada, a mulher negra é muito mais. Qual a importância de ter uma secretaria especial só voltada para políticas para as mulheres? Olha, eu acho que ela vai ganhando uma dimensão muito grande. Você veja que com a criação do Ministério, a Secretaria Nacional em Defesa da Mulher, proliferou uma série de equipamentos em defesa da mulher no Brasil todo. Tinham 13 em 2004 e hoje nós temos 603 organismos de políticas para as mulheres. Isso tudo vem justamente de uma política nacional, de 3 conferências nacionais que mobilizaram mais de 500 mil mulheres no Brasil inteiro para debater políticas públicas, porque nós sabemos que as políticas públicas, elas favorecem e reforçam os direitos da mulher, ajudam a combater a violência, a discriminação no âmbito do trabalho. Muito obrigada, secretária, pela sua entrevista. E é com vocês, Ingrid e Francis. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser rever este programa, é só acessar câmara.rj.gov.br. Até a próxima.